Hoje nós temos aqui uma história. Nosso convidado viveu algumas situações, eu ia dizer algum momento não, mas algumas situações muito difíceis. A história de um homem que ainda muito novo se afundou no mundo das drogas. Procurou ajuda em muitos lugares, mas só conseguiu se livrar desse inferno quando teve uma experiência real com Cristo Jesus. Nossa conversa nessa noite é com agora pastor Richard Carlos. Richard, boa noite, bem-vindo ao programa. Boa noite, Wanderlei. Bom te receber, viu? Estou vendo aqui na sua ficha aqui que o negócio era feio lá do seu lado, hein? Era um pouco complicado. Hein? Bastante Família, complicado. envolvimento com tráfico. Conta um pouco da sua história pra gente. Wanderlei, a minha história, ela é uma história grande em pouco tempo. Eu iniciei aos meus 13 para 14 anos, um envolvimento com as drogas, envolvimento no ocultismo, procurando preencher um vazio que nem eu mesmo sabia o porquê desse vazio. Venho de uma família de origem muito humilde, muito simples, muita dificuldade, toda a família envolvida com o ocultismo, procurando preencher o vazio, procurando uma religião, porque muitas das vezes nós procuramos a religião primeiro, em vez de procurar a Cristo. E nós procurávamos uma religião, toda a família, avó, bisavó, mãe, pai. E assim veio os irmãos também. Meus irmãos mais velhos se envolveram no tráfico de drogas, muito novos, a partir dos 11 anos. Quantos irmãos? Éramos 8 irmãos. E desses, quantos se envolveram? 4 irmãos. Na realidade, éramos 9, um de criação. 4 mulheres e 5 homens. Todos 5 homens envolveram no tráfico de drogas. Isso aqui em Belo Horizonte? Tudo aqui em Belo Horizonte. Iniciaram, na época, na favela do Perrera, ali perto de Santa Efigênia, e dali para o Alto Veracruz, e posteriormente para o bairro São Gabriel. E todos os irmãos foram se envolvendo, e eu, por ser o mais novo, chegou um período que eu queria ser igual eles, e acabei bebendo a primeira cerveja, fumando o primeiro baseado, fumando o primeiro crack, cheirando a primeira cocaína. Quando eu me deparei, eu já estava com meus 15 anos e já era dono de várias favelas em Belo Horizonte. Quando você diz dono de várias favelas, donos de pontos de venda de drogas em favelas. Em favelas, em favelas. E assim a vida foi me levando, o dinheiro fácil, a luxúria, a glória do crime, foi me levando dia após dia. Quando eu me deparei, eu completei 18 anos, comandando 18 favelas e já tendo 5 crimes para responder à justiça. Que tipo de crime, Richard? Se você pode falar. Sim, homicídio, tentativa de homicídio. Chegou a isso? Cheguei a isso. Isso para defender espaço de venda de droga. Espaço da venda de droga. E contravenções penais, porte ilegal de arma, tráfico de drogas. Tudo assim como criança ainda. Ainda adolescente, jovem. Mas a vida do crime ela nos leva a momentos, a reflexões que a gente reflete, mas assim, faz uma reflexão achando que está fazendo o correto, o bem. Mas na realidade eu estava destruindo a família, me autodestruindo. Destruindo as famílias dos outros. Destruindo as famílias dos outros. Porque, querendo ou não, destruindo mães, destruindo pais, filhos, esposas, maridos. Porque o crime, ele começa aos poucos. A gente entra nele aos poucos. E quando você assusta, você acaba emaranhado de uma forma que, para sair, eu tentei várias vezes. O que você quer dizer é que você não dorme um cidadão de bem e acorda bandido. Não. Isso é um processo. É um processo. Que vai se instalando. Eu lembro-me que a primeira vez que eu fumei o primeiro cigarro de maconha, eu estava com 13 para 14 anos. Foi numa festa de amigos, adolescentes. Achei normal. E dali foi passando
2, 3, dali já foi conhecendo outras drogas, aí de repente você já vê o dinheiro fácil, quando você assusta, você já se torna mais agressivo por causa do dinheiro. E nesse meio eu fui me envolvendo com o ocultismo, procurando preencher o vazio da religiosidade. Nessa fase sua, antes de atingir a maioridade, em algum momento você foi apreendido por causa desse envolvimento com a droga ou estava conseguindo passar? Fui apreendido umas 6 vezes, 5 a 6 Agora, vezes. teve um momento em que você foi cumprir pena mesmo. Já Sim. foi na fase adulta. Já foi na fase adulta. Como é que, como dizem aí na gíria, e o Renato lá no programa dele, na Itatiaia, diz, quando é que foi que a casa caiu? Olha, quando a casa caiu, eu saí de Belo Horizonte, foragido da Polícia Federal, no ano de 98, início de 98, e eu fui para uma cidade chamada Funilândia, próximo de Sete Lagoas, depois de Prudente Moraes. Fui ficar escondido naquela cidade. Uma cidade pequena, e de repente naquela cidade os policiais me viram armado e acabei indo preso. Fui levado para a cadeia de Sete Lagoas e fui jogado dentro de uma cela de 3 por 1,5 no máximo, com mais uns 6 a 8 presos. Um cubículo mesmo? Um cubículo. No fundinho daquela cela, uma privada com uma torneira, um pedaço de garrafa para poder pegar daquela água, jogar sobre o corpo, dar descarga também, beber daquela mesma água. E dentro daquela cela, eu estava com 21 anos de idade, eu olhei em minha volta e falei, meu Deus, aonde eu vim parar? Que situação que eu estou. Mas dentro de mim, eu queria preencher algo que o ocultismo não me dava. A droga não dava. A droga não me dava. A prostituição não me dava, o dinheiro não me dava. E dentro daquele lugar eu comecei a refletir. Falei, meu Deus, já são vários anos batendo tambores, já são vários anos traficando, já foram vários crimes. Que situação é essa? E naquela madrugada eu tirei os cadastros do tênis e pensei comigo, eu vou me suicidar, acabar com a minha vida, porque meus filhos vão me ver crescendo aqui dentro. Você já tinha filhos Já nessa tinha época? filhos. Meu primeiro Aliás, filho... eu vi aqui, exatamente o que você vai dizer, eu vi aqui uma coisa impressionante. Você foi pai com 15 anos. 14, 15 anos? 14, 15 anos. Tudo na sua vida foi precoce? Sim. Meu filho hoje ele tem 25 anos e eu fiz 40. Quer dizer, são quase que 2 irmãos. Quase que 2 irmãos. Você deve ter irmão que regula idade com ele, não? Não, eu sou o mais novo. Da família, eu sou o mais novo dos homens. Mas meu filho, a gente anda junto, parece que somos irmãos. E na época eu pensei, já tinha 3 filhos com 21 anos de idade. Eu tinha o Jonathan, que hoje está com 25, o Christian, que tem 22, e a Luciana, com 20. Que herança maldita que você estava preparando para eles. E naquela situação, eu estava numa situação deplorável. E dentro daquela cela, olhei minha volta, falei, eu vou me suicidar. De repente, os presos falaram, não, você não vai suicidar na minha frente. Eu virei para eles e falei, olha, eu vou fazer uma reza, vou cantar uma zoela, e vocês vão dormir e eu suicido. Eu fiz isso, porque era uma prática que nós tínhamos dentro do ocultismo. Quando eu terminei de fazer, eu acabei desmaiando por 40 minutos. Quando eu me acordei, eu já estava sem teor de álcool, sem bebida no corpo. Eu olhei de novo em minha volta e eu falei assim, Jesus dos crentes, que minha mãe reza de manhã, de tarde, de noite. Se tu és Jesus de verdade, me tira daqui, eu deixo... Sua mãe já era evangélica? Minha mãe já era evangélica. Vocês foram criados nesse ambiente evangélico? Não. Fomos todos criados dentro do espiritismo. Todos criados dentro do ocultismo. Toda a família. Meu irmão, que hoje é pastor da Quadrangular, já é pastor há 25 anos. Ele se converteu primeiro. Depois minha mãe se converteu. 2 irmãs minhas. Aí foi se convertendo. Esse irmão seu que se converteu primeiro, era um dos que estava envolvido com o tráfico? Também envolvido com o tráfico.
também era envolvido com tráfico. Então, quer dizer, a oportunidade de ouvir falar que tinha uma solução para você, você Sim, teve. eu tive. Eu entrei no tráfico, ele já era cristão. Quando eu entrei no tráfico, ele já tinha se convertido. Ele já tinha se convertido. E naquela noite, naquela madrugada, eu clamei pelo Deus da minha mãe. Eu falei, se tu és o Jesus da minha mãe de verdade, que ela tanto reza, que ela tanto clama, me tira daqui, eu deixo o Senhor mudar a minha vida. Passou-se 3 minutos, Vanderlei, e o mesmo carcereiro que tinha me prendido me chamou pelo nome, Richard Carlos de Almeida, faça o favor. E virou para mim e falou, olha, você tem que ir embora agora. Você vai responder o processo em liberdade, você não pode ficar aqui nem mais 1 minuto. Eu fiquei sem entender aquilo, sem compreender, mas o milagre a gente não consegue explicar. Saí daquele lugar na cadeia de 7 Lagoas e fui-me embora. No outro dia eu recebo uma visita do pastor da igreja e ele fala comigo as mesmas palavras que eu disse lá dentro. Você falou que se fosse Jesus da sua mãe que reza de manhã, de tarde, de noite, você deixaria ele mudar a sua vida. E naquela noite eu não aguentei mais. Eu estava vendo que o vazio que eu tinha, a droga não preenchia, o ocultismo não preenchia, a prostituição não preenchia, a bebida não preenchia, o dinheiro não preenchia. Somente Jesus Cristo poderia preencher. Aí naquela noite eu me entreguei a minha vida a Jesus e já se passaram 19 anos. Que meu corpo não se prostitui, que meus lábios não veem uma gota de bebida alcoólica, que as minhas narinas não veem mais 1 grama de cocaína. Já se passaram 19 anos que a minha vida foi transformada pelo poder não da religião, o poder de Cristo. E a sua situação com a justiça dos homens, como é que ficou? Eu cumpri pena em regime aberto por 2 anos, fui absolvido em alguns crimes, por intervenção divina também, cumpri pena um período curto, mas cumpri mais em liberdade, porque todos os crimes eu não fui pego em flagrante. Então eu respondi todos em liberdade, todos eles em liberdade. Passei por 6 julgamentos, porque a Bíblia nos diz, não erreis, Deus não vos deixe escarnecer. Tudo que o homem semear, ele ceifará. E aquilo que eu semeei de ruindade, eu tinha que cumprir perante a lei, responder perante a lei. Eu fui a júri popular em 2002, de um crime de 12 a 30 anos, homicídio qualificado. Fui a júri dos outros crimes. E Deus foi entrando com providência em todos eles. Em todos eles, Deus foi entrando com providência. Eu aprendi nesses 19 anos que Deus ele está pronto para perdoar e operar o milagre. Desde que queiramos o perdão. Desde que queiramos o perdão de Deus. E a minha vida foi assim, na mesma noite que eu tive esse encontro, esse preenchimento do vazio, eu nunca mais coloquei a droga na minha frente. Foi algo instantâneo, porque eu quis uma mudança de vida. E as pessoas que você convivia com elas? Como é que ficou isso? Vanderlei, Porque, é uma coisa naturalmente, muito você triste. passou boa parte da sua vida construindo esses relacionamentos, vamos dizer, equivocados, para não dizer errados, Sim. mas errados. Como é que ficou esse grupo de pessoas? A maioria deles já foram mortos. A maioria. Porque não tem como. Há um ditado que quem entra para o crime é cadeia ou morte. E a realidade é, se a pessoa não quer entrar para Cristo, viver para Cristo, cadeia ou morte. E a maioria já faleceram. 2 dos meus irmãos também morreram por causa da droga, por causa do crack. Mas morreram que assassinados? Assassinados. O mais novo e o mais velho morreram assassinados já depois da gente convertido. E o ambiente que eu vivia, eu já não Mas eles frequentava ainda mais. não. Quando morreram, não haviam se convertido? Não, já? não havia se convertido. O mais velho faleceu com 42 anos. Seu rosto foi arrancado a pedrada por causa de R$5 de crack. E o mais novo tomou 5 tiros por causa de R$10 de crack. Então, assim, o ambiente que eu vivia, todos praticamente morreram. São poucos que estão vivos hoje.
Os poucos que estão vivos, a maioria estão presos. E nessa caminhada eu fui fazendo novas amizades, novos ambientes, novos lugares, construindo uma nova vida, uma profissão. Graças a Deus, hoje sou empresário no ramo de imóveis, já tem 17 anos, uma empresa bem sólida. Sou pastor já há 12 anos, tenho meus 4 filhos abençoados por Deus. Aliás, você disse que é pastor no Morro Alto. Sim. E a gente sabe que o Morro Alto também é um lugar de grande periculosidade. Bem pesado, não é? Bem pesado. Quer dizer, naturalmente composto de 99% de pessoas trabalhadoras, sim, boas, mas sim, a gente sabe até mesmo porque a polícia sempre passa também esse relato de que a região do Morro Alto é uma região perigosa. Sim. E lá nós temos, na região do Morro Alto, nós temos muitas famílias que têm filhos, esposa, maridos, parentes, tudo envolvido nas drogas. E lá nós temos um trabalho bom samaritano, onde trabalhamos com casas de recuperação, onde trabalhamos com moradores de ruas. E Deus tem abençoado de uma forma especial. É um lugar muito carente, é um lugar muito próspero, mas também uma muito população carente. Muito grande, né? Grande, que é um bairro de Vespasiano, o Morro sim, Alto, né? E lá dentro nós temos 9 congregações pertencendo à nossa subsede, que todas elas têm familiares envolvidos nas drogas. Todas elas. E vocês têm feito esse trabalho, então, sim, através do Bom Samaritano, junto a essas famílias e os dependentes dessas famílias. E os dependentes. Porque a minha vida hoje, ela se resume a Cristo. A mudança veio através de Cristo. Se não fosse Cristo, eu não estaria aqui hoje. Porque Cristo, quando Ele entra, Ele liberta, Ele transforma. Mas nós temos que querer. O dependente químico, ele tem que entender que ele precisa de ajuda, que ele precisa de alguém. E quando eu vi essa situação, eu vi que eu precisava de auxílio. Falando nisso, aproveitando os últimos minutinhos que a gente tem, você falou que o dependente precisa de ajuda. Nesse momento, eu imagino, muita gente está nos assistindo e, infelizmente, a gente sabe que famílias que estão sofrendo com algum membro da família num determinado tipo de dependência. Se uma pessoa precisar de falar com você, de buscar um socorro para esse familiar, esse ente querido que está hoje onde você esteve no passado, tem como? Tem como. Como é que a pessoa pode fazer? Ela pode entrar em contato comigo no telefone. Você pode deixar um número? Posso deixar um número. É 99128-7182. 99128-7182. A produção já coloca o número aí, as pessoas anotam. É o trabalho que vocês realizam lá do Bom Samaritano. Sim. Temos parceria com casas de recuperação, onde nós encaminhamos para tratamento de 9 meses, 3 meses. Se a pessoa precisar, por exemplo, conversar com você sobre esse assunto, que de repente ela está precisando de alguém para conversar, pode te ligar? Pode, estou à disposição. Que você vai atendê-la. Sim. Muito bem, Richard. Obrigado por ter vindo ao programa. Foi bom conhecer a sua história. Eu que agradeço. E bom saber que, graças a Deus, a sua história mudou. É verdade. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.